Oi, pessoal! Hoje eu vim ensinar para vocês dois pontos turísticos aqui de Santos que vocês vão fazer com pontos que vocês já aprenderam lá nas primeiras aulas e também com pontinhos que eu vou ensinar nessa aula. Então, confira aí! Bom, então nós vamos começar pela entrada de Santos. O nosso peixe, nós vamos contornar toda a volta dele, apenas onde tem risco, tá bom? Nós vamos pegar a linha vermelha e vamos contornar com ponto corrente. Vamos pôr linha de frente para a agulha, segurou, enrola 3 vezes, segura onde a gente enrolou e vamos puxar até a pontinha para formar o nosso nó de quilt. Formando nosso nozinho, nós vamos cortar o que sobrou da linha para começarmos o nosso trabalho. Vamos começar bem encostadinho na mureta, tá? Entrou, puxa toda a linha e vamos seguindo a ordem do ponto corrente. Entra na mesma direção, sai um pouquinho na frente, passa a linha na frente da agulha e puxa. E agora, para fazer o elo da corrente, entra dentro da argolinha furando o pano, sai um pouquinho na frente e passa a linha na frente da agulha e puxa. A gente vai usar o ponto corrente hoje para fazer o contorno, tá? A gente também pode usar para fazer preenchimento também, mas nesse caso a gente vai usar para fazer o contorno do nosso peixe. Então, entra dentro da argolinha, para fora, passou a linha na frente da agulha e puxa. Entra dentro da argolinha, sai do lado de fora, passa a linha na frente da agulha e puxa. Chegando aqui, agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai pular esse traço aqui para não estragar o efeito do nosso bordado, tá? A gente vai dar mais 2 pontinhos, ó. Entrou, passou a linha na frente da agulha, puxa. Mais um pontinho, entra dentro da argolinha, sai bem lá no risco e passa a linha na frente da agulha e puxa. Agora, nós vamos entrar do lado de fora da argolinha, ó. Bem do lado de fora, como se a gente fosse arrematar. Mas a gente vai sair, ó, lá do outro lado, pra gente continuar esse risco, sem que atrapalhe o contorno do nosso desenho. E aí a gente continua normalmente, como se não tivesse parado. Entra dentro da argolinha, para fora e passa a linha na frente da agulha. Vamos fazendo isso em todo o contorno. Chegando na pontinha, a gente vai dar o acabamento igual. Entra do lado de fora da argolinha e sai lá do outro lado para continuar o nosso bordado, tá? Entra na mesma direção, sai um pouquinho na frente e passa a linha na frente da agulha, dando sequência ao nosso ponto corrente. Tendo contornado todo o desenho do peixe, agora eu vou ensinar um novo ponto para vocês. O ponto russo, que a gente vai usar para preencher, mas antes, com um lápis, a gente vai fazer 2 marcações, ó, da pontinha do peixe e do outro lado, como se formasse um tipo de um triângulo, tá? Que depois, mais pra frente, eu vou explicar para vocês o porquê a gente vai usar isso. Então, continuando com a linha vermelha, eu vou dar uma viradinha no trabalho e, ó, a gente vai começar aqui na linha de cima. Ó, puxou, deixa a linha lá em cima, dá um pontinho pequenininho embaixo, encostando na costura, puxa, deixa a linha para baixo. Vamos lá em cima, ó, bem encostado com o nosso contorno, para ficar bem preenchido o nosso peixe. Puxou, deu um ponto em cima, puxou, deixou a linha para cima,
dá um ponto e embaixo, sempre apontando para o mesmo lado. Se a gente começou apontando para a mureta, a gente vai continuar até lá em cima, apontando na mureta, tá? Esse aqui é o ponto russo. Ó, dá um pontinho embaixo, puxa, deixa ali embaixo, dá um pontinho em cima. A gente sempre tem que ir seguindo um ponto pelo outro, para o nosso ponto não ficar muito na frente embaixo e muito para trás em cima. E a gente vai fazer até lá em cima. Agora, eu vou mostrar para que a gente vai usar o nosso risco que a gente fez no começo. Porque, ó, a gente vai dar o pontinho embaixo, seguindo na costura, puxou. E agora, ó, um pontinho lá no nosso risco, para a gente seguir o nosso desenho de preenchimento. Na verdade, esse risco nem vai ficar aparecendo quando a gente finalizar, tá? Fez isso deste lado, ó, deu pontinho embaixo, puxou, deu pontinho em cima. Finalizando esse lado do peixe, nós vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Tem que deixar bem preenchidinho mesmo. Então, a gente vira o trabalho e vamos começar de novo. Pontinho embaixo, agora, ó, apontando para cima, tá vendo? Pontinho no risco, pontinho embaixo, pontinho no risco. E vamos seguindo fazendo em todo o contorno do nosso peixe. Feito os dois lados, agora a gente vai fazer esse meinho. Então, a gente vai entrar com a agulha bem na pontinha, ó, bem na pontinha, e vamos seguindo a costura, ó, pontinho na linha de cima, puxa, deixei a linha para cima, pontinho na linha de baixo, pontinho em cima, pontinho embaixo. E vamos fazendo, preenchendo todo esse espaço que a gente deixou aqui. Feito isso, a gente vai lá para trás e arremata como os outros pontos. E agora nós vamos fazer o nosso bonde, que é muito famoso no centro daqui de Santos. Então, a gente com a linha verde vai fazer o ponto haste, ó. Começou no comecinho do desenho, linha para baixo, vai na frente, volta no pontinho. Puxou, linha para baixo, vai na frente, volta no pontinho. E vamos fazer isso em todo o contorno, ó. Vai na frente, volta no pontinho. Agora, nessas aulas que nós vamos ter a partir desta semana, nós vamos aprender a variar os nossos pontos, usar ele em vários tipos de coisa. Usar ponto de contorno para preenchimento, bordar materiais diferentes e fazer várias técnicas legais com os pontos que a gente já aprendeu. Agora, feito toda a volta, inclusive lá embaixo, a gente vai fazer o ponto russo nessas duas linhas, com a linha bege, tá? Então, a gente vai começar aqui na linha de cima e vamos fazendo pontinho embaixo, deixa a linha embaixo, pontinho em cima, deixa a linha em cima, pontinho embaixo, deixa a linha embaixo, porque eu quis dar uma textura diferente para frente desse bonde. Então, a gente usa os pontos diferentes. Poderia ter feito um ponto corrente, um ponto cheio. A gente pode variar os pontos que a gente quer fazer. Ou ter feito também somente o ponto de contorno, ou o ponto haste, ou o ponto atrás, tá? E a gente faz o ponto russo. Nesse caso, né? Vai embaixo, deixa a linha embaixo. Faz a volta toda dessa haste. Agora, com a mesma linha, nós vamos fazer ponto atrás nessas linhas superiores do nosso bordado, tá? Com ponto atrás. Começou um pouquinho na frente, vai atrás, sai um pouquinho na frente, puxa. Vai no pontinho anterior, sai um pouquinho na frente. Vai no pontinho anterior, sai um pouquinho na frente. E vamos fazer isso mais nessas três linhas, tá bom? Feito isso, agora a gente vai contornar
a palavra Santos e os números 40 lá embaixo com um ponto atrás também. A dica que eu dou é sempre a gente contornar as letras seguindo a ordem que a gente escreve, que fica mais fácil da letra ficar com o formato bem certinho. E usando o ponto atrás, a gente tem que fazer ele bem pequenininho para as nossas letras que são arredondadas, como o S ou o O, ficarem sempre com o formato bem arredondadinho e não ficar tudo quadradão se a gente usar o ponto grande, tá? Então a gente sempre faz o ponto bem pequenininho. Com tudo contornado, agora a gente vai usar a linha amarela, mas primeiro a gente vai riscar 5 hastes com um lápis, tá? Pra gente fazer o ponto flor de fita ou teia de aranha. Então a gente vai pegar a nossa linha amarela e preencher as hastes, que é a primeira etapa desse ponto, ó. Entrou na pontinha, puxou, vai entrar no meio, sair na pontinha. E vai fazer isso em todas as 5 hastes, tá? Sempre tem que ser número ímpar para fazer esse ponto, para dar o efeito que a gente quer. Feito isso em todas as hastes, a gente vai para o avesso, arremata, e agora a gente vai usar a nossa linha dupla, 2 pernas de linha. Vamos entrar no meio das nossas hastes. E agora, a gente vai usar a bundinha da agulha para passar por baixo de uma linha, a próxima não. Por baixo de uma, a próxima não. Uma sim, uma não. Até sumirem todas as hastes, tá? Sempre passa por baixo de uma, a outra você pula. Passa por baixo de uma, a outra você pula. Sem furar o pano, tá bom? Nós só vamos furar o pano na hora que a gente for arrematar. Aqui nós vamos finalizar o nosso pontinho, entrar embaixo da flor para não aparecer esse arremate e arrematar no avesso. E ficou pronto 2 dos nossos pontos turísticos que a gente fez nessa aula, tá bom? Então, até a próxima aula que eu vou ensinar novas dicas muito legais para vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tirar elas para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!